Boa noite, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, capítulo 6, com o tema de hoje, o discurso de Cristo sobre o segredo da eternidade. Após essa exposição, retornaremos ao nosso personagem principal, Jesus Cristo. Vamos estudar o impacto que suas palavras sobre a crise existencial do ser humano e a sua proposta a respeito da superação do caos da morte provocariam nos dias de hoje. Imaginemos Cristo reagindo, falando, expressando seus pensamentos numa sociedade que não tivesse qualquer ligação com o cristianismo. O que ele diz sobre a crise existencial da espécie humana? O que ele tem para nos falar sobre a continuidade do espetáculo da vida? Suas palavras sobre esses assuntos são triviais? Elas perturbariam nossos pensamentos? Suas ideias sobre o fim da existência se aproximam do pensamento dos intelectuais? Cristo pronunciou palavras incomuns, inéditas, capazes de abalar tanto os alicerces dos cientistas da medicina quanto da religiosidade humana. Antes de responder a tais perguntas, vamos resgatar algumas características de Cristo. Ele possuía um viver que primava por um paradoxo. Por um lado, expunha-se publicamente, e por outro, procurava sempre que possível o anonimato. Além disso, ele não impunha suas ideias, mas as expunha. Não pressionava ninguém a segui-lo, apenas convidava. Era contra o autoritarismo do pensamento, por isso procurava continuamente abrir as janelas da inteligência das pessoas para que refletissem sobre suas palavras. Resumindo, Cristo não gostava de se exibir, conhecia as distorções da interpretação, era elegante no seu discurso e aberto quando expunha seus pensamentos. Agora vamos investigar sua biografia e conhecer outras particularidades da sua personalidade. Cristo era flexível e brando ao abordar os assuntos de que tratava, mas em alguns pontos foi extremamente determinado. Entre esses pontos destaca-se o que ele pensava sobre a continuidade da existência e sobre a eternidade. A respeito da continuação do espetáculo da vida, ele era incisivo, não deixava margem de dúvida sobre seu pensamento. E diga-se de passagem, seu pensamento era ousadíssimo, pois ele dizia claramente que tinha o segredo da eternidade. Afirmava que a vida eterna passava por ele. Ele falou, aspas, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Aspas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. João 6,51. Proferiu muitas palavras semelhantes a essas, que são incomuns e possuem uma dimensão indescritível. Ele não disse que se as pessoas obedecessem às regras de comportamento ou doutrinas religiosas, teriam a vida eterna. Não. Os textos são claros. Cristo concentrou em si mesmo o segredo da eternidade. Disse que aqueles que crescem nele e o incorporassem interiormente teriam a vida eterna, a vida inesgotável e infinita. Quem fez um discurso como esse na história? Quem fez um discurso como esse na história? Quem? De todos os homens que brilharam em suas inteligências, ninguém foi tão ousado em seus pensamentos como Cristo. De todos aqueles que fundaram uma religião, uma corrente mística ou uma filosofia metafísica, ninguém teve a intrepidez de proferir palavras semelhantes às dele.
Ao investigarmos o pensamento de Cristo, verificamos que ele realmente não falava de mais uma religião, nem de uma corrente de pensamento. Falava dele mesmo. Discorria sobre a própria vida e o poder que ela continha. Chegou até a afirmar que ele era, aspas, o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ao proferir essas palavras, atribuiu a si mesmo o caminho para chegar à verdade em seus amplos aspectos e o caminho para conquistar uma vida infindável. Nós estamos psicoadaptados às palavras de Cristo, por isso não ficamos perturbados com elas. Os escribas e os fariseus sabiam o que elas significavam, por isso ficaram profundamente perturbados. Existiram diversos profetas ao longo dos séculos, mas nenhum deles ousou afirmar o que aquele carpinteiro de Nazaré pregou. Os escribas e os fariseus ficaram perplexos diante do discurso de Jesus na primeira pessoa. Apesar de viverem sob a ditadura do preconceito e de serem intelectualmente rígidos, tinham a mais absoluta razão de ficar perplexos. As palavras que Cristo proferiu são seríssimas. Aquele que nasceu numa manjedoura colocou-se como a fonte da vida inextinguível, a fonte da eternidade, a fonte da verdade. Quem é esse homem? Assim é, boa noite e gratidão.